Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais uma edição do programa Assunto do Dia, aqui pela Rede Brasil de Comunicação. Agradecemos a você em todo o estado que nos acompanha em diversos canais sintonizados, a você de outros estados nos acompanhando pela parabólica, pela internet, através do portal da Rede Brasil, do RBC1, o www.rbc1.com.br é o nosso endereço. Indique aí, participe, interaja também através das nossas redes sociais, que daqui a pouco estaremos anunciando, não é? E hoje vamos conversar sobre como administrar melhor o tempo. Aos que afirmam hoje que o recurso mais escasso, mais difícil de se encontrar na nossa sociedade não é o dinheiro, não são as matérias-primas, não é a energia e nem mesmo a inteligência, é o tempo. E a maioria das pessoas vivem correndo atrás do tempo, mas aos bem-sucedidos, né, as pessoas bem-sucedidas sabem muito bem do que estou falando, que sabem controlar muito bem esse tempo. Controlar e gerenciar também, alcançando os objetivos desejados. E quem trará dicas valiosas, né, sobre o nosso tema de hoje é o consultor do Sebrae, o Jonas Dias, que está aqui conosco e vai conversar melhor aqui, né, com o programa Assunto do Dia, no programa Assunto do Dia. E além dele, contamos com a presença da psicóloga clínica e organizacional, a Ana Olímpia, né, que daqui a pouco também vai trazer dicas importantes. Mas antes de conversarmos com os nossos convidados, vamos acompanhar uma matéria com a repórter Stephanie Hermano e daqui a pouco a gente volta. Você acredita que existe falta de tempo ou, na verdade, existe falta de planejamento do tempo? Nadiele sentiu a necessidade de organizar detalhadamente o tempo da vida dela. Essa mudança de vida surgiu quando ela entrou na faculdade em 2009. E desde lá, algumas estratégias começaram a ser regra na vida dessa jovem. Com tanta organização, ela hoje é uma referência na família, entre os amigos e principalmente com o noivo. Essa necessidade de ser independente, de ter o meu próprio dinheiro, começou a me tornar uma pessoa um pouco mais organizada. E daí, quando eu comecei a estudar, né, comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que aprender a administrar o meu tempo com o trabalho, né? Você trabalhar o dia todo, ainda estudar, ter que dar atenção aos seus pais, à sua família, aos seus amigos, eu tinha as coisas da igreja, eu tinha que aprender a administrar o meu tempo. E foi aí que eu comecei a anotar tudo que eu tinha para fazer. O casamento dela está chegando, faltam 8 meses. A planilha e a agenda do celular agora é ainda mais presente no dia a dia. Até o noivo, que não organizava o tempo, está entrando no planejamento. Com organização, é possível sim realizar várias atividades em um único dia. Quem está do meu lado, eu sempre tento incentivar a ser também da mesma forma. Porque o que eu vejo é muita gente que tem tempo e arrumando desculpa para fazer coisas tão simples que poderia, sei lá, às vezes 10 minutinhos, você consegue fazer tanta coisa. E as pessoas não fazem por achar que não tem tempo. Administrar bem o tempo é essencial para garantir mais produtividade e eficiência na vida, seja no trabalho, na família, no lazer. Para isso, algumas dicas são importantes. Para começar, é preciso organizar-se, determinar prazos, listar prioridades, não se prender a prorrogações, estabelecer períodos de concentração e planejar intervalos e atividades de lazer. Muito bem, conferimos, portanto, esta matéria. E para que seja possível realizar todas as nossas atividades diárias, sem comprometer, é claro, nossa saúde e até mesmo relacionamentos pessoais, é preciso administrar melhor o nosso tempo. E hoje estamos com uma pergunta aqui para você participar, uma enquete, né? A nossa enquete de hoje vem com a seguinte pergunta: você sabe gerenciar bem o seu tempo? Você sabe gerenciar bem o seu tempo? Ligue pra gente, participe da nossa enquete, responda sim ou não. Se você sabe ou não gerenciar o seu tempo. 0 operadora 81 3424 1977 é a nossa linha interativa, portanto você pode ligar e participar. Além dessa enquete, você também pode mandar a sua dúvida, pode deixar a sua dúvida com a nossa produção através dessa mesma linha interativa, né? 3424 1977
ou também pelas nossas redes sociais. Atenção, hein? Anote aí. O nosso endereço lá no Twitter é o @Assunto do Dia TV. @Assunto do Dia TV. Bem como através do nosso Twitter, ou melhor, do Facebook, né? O endereço do Facebook é simples, da fanpage, facebook.com/Assunto do Dia. Eu conto aqui com a sua participação, hein? E nós queremos, nesse momento, saudar aqui os nossos convidados, agradecê-los pela presença aqui no Assunto do Dia. É um prazer recebê-la, doutora Ana Olímpia, mais uma vez aqui, agora num cenário novo, né? Muito obrigado, bom dia. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês, sempre. E também agradecemos a presença do Jonas Dias, né, aqui no Assunto do Dia, é um prazer recebê-lo. Prazer é nosso, outra oportunidade de falar sobre um recurso tão precioso e, como você disse anteriormente, tão escasso na vida da gente. Hoje está difícil encontrar pessoas que saibam, por exemplo, planejar, como a gente acompanhou nessa personagem, né? O depoimento dessa personagem na matéria, a Nadiele, né? Que ela sabe com primor organizar essa questão, gerenciar essa questão do tempo. E uma das coisas que eu já gostaria de perguntar aqui aos nossos convidados, para a gente começar de fato aqui a nossa conversa, a Ana Olímpia, né? Há pessoas que de fato têm problemas, né, de saber lidar com essa questão do tempo. Me parece que mistura-se a questão do dia a dia, né, o tempo que exige, né, o mundo exige para que você possa cumprir todas as tarefas, e parece que também o relógio biológico não funciona tão bem assim, ou é o contrário, né? A pessoa que não sabe gerenciar esse relógio biológico que todos nós temos. Qual a diferença, como lidar com isso? Bom dia. Felipe, é o seguinte, antes de gerenciar o tempo, né, o gerenciamento do tempo, não é o gerenciamento de tempo externo, é o gerenciamento de tempo interno, é o seu tempo. Você tem que gerenciar você, né, gerenciar você enquanto pessoa. Então, uma atitude boa é fazer aquilo que gosta, ou tentar, dentro da medida do possível, fazer aquilo que gosta. E conhecer-se, né, se conhecer. Então, se eu tenho uma tendência, se eu produzo mais à noite e não durante o dia, há pessoas que são notívagas, são pessoas que produzem melhor à noite. Outras são diurnas, produzem melhor durante o dia, à noite já estão mais letárgicas. Então, é se descobrir e, a partir daí, tentar agendar. Né, agendar, criar o seu horário numa maneira que não impeça de dormir, de descansar, mas também agir aonde ele é mais produtivo. Até porque é bom as pessoas saberem, né, ficarem cientes de que o sono é primordial, até para que você possa ter energias renovadas para o dia seguinte. Né? Então é importante você ter um sono tranquilo, né, reparador, de fato, né, porque tem muita gente que não consegue dormir, fica com insônia, por diferentes problemas que daqui a pouco a gente vai conversar melhor, e isso também pode atrapalhar, né, o andamento do trabalho dessa pessoa, da produtividade no dia seguinte. Agora, no mundo corporativo, não é diferente essa questão da organização do tempo, né, Jonas? Por exemplo, quais são os maiores problemas que você, por exemplo, tem notado quando conversa com a maioria dos empresários, de pessoas que têm algum comércio, né, que trabalham, né, todos os dias e tem que gerenciar alguma empresa, alguma situação, tem dificuldades com relação a essa questão do gerenciamento do tempo? Veja, como ela salientou, né? É uma coisa que a gente tem que começar a ter consciência de nosso tempo, ou seja, qual é o meu biorritmo, né? Como é que eu me comporto. E aí, administrar dentro dessa condição. Evidentemente que uma coisa que as pessoas, principalmente os empresários, ainda não atentaram devidamente para administrar seu tempo. Ele não sabe dar importância. Né? Então ele termina trabalhando como bombeiro, apagando fogo do dia a dia. E isso vai criando uma ansiedade, né? Um esgotamento não só físico, mas também psicológico, porque ele não vai alcançando os grandes resultados que ele precisaria dentro da empresa. Então, essa colocação de nossa amiga quanto a sua, né, o seu biorritmo, a sua condição, né, física, você juntar depois com sua necessidade profissional. Exato. Que é mais fácil, né? Então, tendo a consciência dessas duas coisas, eu começo a dar os primeiros passos, né, vamos chamar assim, para melhor administrar esse recurso tão escasso, tão precioso. E é verdade, um recurso muito difícil de se encontrar hoje, não é?
no dia a dia, a gente encontra muita gente que tem dificuldades. Inclusive, daqui a pouco eu vou ler aqui algumas participações, né? Pessoas já estão participando conosco, compartilhando, não é, dessas dificuldades com relação à administração do tempo. E é muito difícil, de fato. Há uma digamos, exigência, não é, com relação às pessoas, né? A sociedade como um todo, o mundo como um todo, há uma exigência, por exemplo, para a pessoa ter que estar com a família, né, ter outras atividades, a questão da busca pelo aperfeiçoamento profissional, quer dizer, a pessoa sempre tem que estar estudando, buscando se aprimorar, né, quer dizer, tudo isso, para você lidar com essas situações, não é tão fácil, e ao mesmo tempo também lidar. Por exemplo, as mulheres, no caso, as mulheres têm saído, né, dentro do lar para ir ao mercado de trabalho. Né? Isso é uma questão que já vem sendo estudado, inclusive, né, essa saída, né, da mulher ao mercado de trabalho. Como lidar, por exemplo, com uma situação como essa, no caso das mulheres, que tem que lidar com a família, não é, os filhos, o marido, né, os afazeres de casa, o trabalho, os estudos, enfim. Ela tem que se desdobrar em muitas mulheres para atender a todas essas dificuldades, né, que se apresentam. É difícil? E como lidar com isso? Felipe, é difícil, mas a mulher, por história, por natureza, ela é multitarefa. Né? Ela vem de um desenvolvimento físico que ela foi feita, né, talhada para ter multitarefas. Então, é da natureza feminina ter multitarefas. Já é dela mesmo, né? Já é dela mesmo. É inerente, né? Então, embora haja um adoecimento, mas ela se adapta melhor. Estudos feitos de estatística até por universidades europeias trabalham muito isso. O homem, ele é mais monotarefário, então ele tem que fazer uma atividade. Embora o planejamento, né, quem trabalha com gerenciamento de tempo, a gente trabalha o quê? Como você orienta? A fazer uma tarefa de cada vez. Não fazer muitas ao mesmo tempo. Embora você tenha a capacidade você faça uma de cada vez. Já é estatisticamente provado que você ganha 20% do tempo no final do dia, do que você abrir 5 gavetinhas ao mesmo tempo. Você abre uma de cada vez. Agora, em relação a adoecimento, a mulher adoece um pouco menos, porque ela já tem o cérebro pautado, ele é trabalhado mais para isso do passado, é histórico dela, né, da natureza da mulher. Ela gerencia casa, gerencia filho, gerencia marido e agora gerencia também o trabalho, a carreira profissional. Eu perguntei isso também porque tem uma participação aqui, né, pelo Facebook da Marcicleide Campelo, também trazendo aqui a sua experiência prática, a sua experiência de vida. Ela diz aqui: bom dia, estou participando pela primeira vez e o tema de hoje me caiu muito bem, segundo ela. Sou muito atrapalhada com horários, não sei o que acontece comigo, pois acordo cedo, anoto tudo, o que tenho que fazer durante o dia e não sai como planejei. Está aqui a participação da Marcicleide Campelo e daqui a pouco, Marcicleide, a gente vai responder de fato a sua pergunta, a sua interação aqui, tá bom? Após o nosso intervalo rápido, não é? Mas antes você confere a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para a região metropolitana é de sol com algumas nuvens e pode chover à noite de forma isolada e fraca. Como você vê na imagem aí do Marco Zero no Recife, na capital pernambucana, a mínima é de 21 e a máxima pode chegar a 31 graus. Em Olinda, a mínima é de 23 e a máxima pode chegar a 36 graus. Já em Camaragibe, a máxima é de 29 e a mínima pode chegar a 24. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Agora a gente vai a uma breve pausa, né? E você aproveita esse intervalo e participa também aqui do programa Assunto do Dia, pelas nossas redes sociais. E, é claro, responde também a nossa enquete, onde estamos perguntando o seguinte: você sabe gerenciar bem o seu tempo? Você sabe gerenciar bem o seu tempo, sim ou não? Participe, ligue pra gente, 0 operadora 81 3424 1977. Daqui a pouco a gente volta. Pois bem, já estamos de volta aqui ao programa Assunto do Dia, hoje falando sobre a administração do tempo.
Você sabe bem, sabe lidar bem com a questão da administração do tempo? Sim ou não? Participe aí da nossa enquete. Você pode responder a nossa enquete através da nossa linha interativa, não é? 0 operadora 81 3424 1977. E neste momento, vamos conferir, né, você que está saindo de casa, né, indo ao trabalho, atender alguma necessidade do dia, administrando aí melhor o seu tempo. É preciso você saber também como está o trânsito, até porque o trânsito faz com que as pessoas fiquem mais tempo nele e se atrapalhem aí na organização diária das suas atividades. Vamos conferir o trânsito lá na Ponte do Arte Coelho, na Conde da Boa Vista, como está a situação. Nessas imagens, a gente vê aí as imagens de um semáforo, né? Pela imagem que a gente está observando aí, movimentação de pessoas nessa ponte, a Ponte do Arte Coelho, né? Os ônibus parados ali, né? Agora sim abriu, né? Começou o fluxo, né, diário aí dos ônibus e alguns veículos que a gente pode ver na tela. De lá, vamos conferir também como está a situação na Avenida Herculano Bandeira, né, uma avenida muito importante aqui também. As pessoas que utilizam sempre essa avenida sabem bem do que estou falando. A gente vê o fluxo tranquilo também, né, de veículos nesse horário do dia. Da Herculano Bandeira, vamos à Avenida Agamenon Magalhães conferir como está por lá. Né, pelas imagens que temos, né, o fluxo está tranquilo, pelo que a gente está observando, né, movimentação tranquila, também alguns pedestres, enfim. Tá aí essa movimentação do trânsito nesse horário da manhã. E neste momento vamos conferir também quais são as principais notícias, é isso? As principais informações na internet sobre o tema de hoje. Vamos direto para a redação conferir com a Thalita Belo essas informações. Thalita, é com você. Olá, Felipe. Bom dia, queridos telespectadores do programa. Vamos então ao destaque na internet que selecionamos hoje sobre o nosso debate. Está no site UOL Economia. O site traz 10 dicas de como gerir melhor o tempo. Selecionamos duas. A primeira é a seguinte: faça uma coisa de cada vez. Segundo o site, em geral, as pessoas são monotarefa, não multi. Quando realizam mais de uma tarefa ao mesmo tempo, se perdem. De preferência, faça uma sequência de atividades, não todas, ao mesmo tempo. A outra dica que encontramos no site é esta: reserve um tempo para os imprevistos. Deixe de 2 a 3 horas no seu plano diário para eventuais urgências. Segundo o site, dessa forma, quando elas aparecerem, entrarão no espaço previsto, sem necessidade de acúmulo extra de trabalho ou grandes surpresas. Vou adotar essas dicas também. Vamos voltar ao nosso debate. Uma ótima terça para você que nos acompanha. É com você, Felipe. Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações e vamos dar continuidade aqui à nossa conversa com os nossos convidados, nós que estamos recebendo aqui a presença, desde o bloco anterior, da Ana Olímpia, ela que é psicóloga clínica e organizacional, está conosco aqui para este bate-papo, para esta conversa tão importante. E além dela também contamos com a presença do Jonas Dias, ele que é consultor do Sebrae aqui de Pernambuco, também está aqui conosco. E um dos pontos que a Thalita trouxe para a gente, na parte organizacional, é importante que a gente diga isso, afinal de contas, há muitos empresários e também profissionais que estão nos acompanhando, tanto agora, ao vivo, como também logo mais na nossa reprise, não é? Às 18h30. E a gente sabe muito bem que na organização do tempo, na parte profissional, na parte empresarial, é importante deixar uma margem de tempo extra, não é? Para se resolver alguma situação que talvez não foi atendida, né, de acordo com aquele tempo planejado durante o dia. É sempre bom deixar esse tempo extra, isso ajuda bastante na parte organizacional, na parte empresarial, Jonas? Não tenha dúvida que esse pedaço, vamos chamar assim, de tempo que você reserva para os imprevistos, ele deve ser computado. Evidentemente que o que dá resultado, o que dá o sabor de satisfação da utilização boa do tempo, é quando você elege as coisas mais importantes na sua vida. O que é importante? Aí nasce muito da missão que você tem como empresário, como família, pai ou filho. A questão das prioridades sendo destacadas, né? Então, as prioridades estão baseadas em cima da importância e da urgência. Né? A urgência está ligada ao tempo que você tem para realizar aquilo que
levantou, ou seja, que acha que deve fazer. Isso. Então, você sabendo medir isso, a importância e a urgência, aí você tem prioridade. Por exemplo, numa resolução, por exemplo, um empresário precisa tomar uma decisão, né? Uma decisão com uma determinada situação. Isso. Essas decisões, elas devem estar pautadas em que parâmetros, em quais os parâmetros que devem ser, digamos, alicerçadas para que seja tomada essa decisão num tempo hábil, né, que foi computado. Pronto, veja. Aí é onde nasce a temática que já inicialmente foi dita aqui, planejar. E planejar em cima daquilo que você elege como importante. Está em cima da missão da empresa, da missão sua dentro da família, da missão sua junto à comunidade, à igreja, ao time de futebol, enfim. Então, cada papel que você exerce, você tem que eleger suas missões. Em cima das suas missões, aí você diz o que é importante para alimentar aquilo que você quer fazer. Entendo. Então, o grande problema das pessoas é porque nós não temos a cultura, na verdade, de planejar. Isso não é muito do brasileiro. Pode perceber, por exemplo, nos últimos... aliás, você pode ir, por exemplo, numa fila de banco, não é? Você vai encontrar muita gente querendo pagar suas contas, é sempre ou no mesmo dia, ou um dia antes, ou enfim, bem próximo daquela data prevista de pagamento. É sempre de última hora, a gente vê as pessoas, né? A gente vê isso no dia a dia, né? O senso comum indica isso, a gente vê no dia a dia. Não há um planejamento no geral. Pegando o gancho de Jonas, é o seguinte, uma vez eu li, importante, né? A definição de importante seria... você faz com tempo, tem resultado e dá prazer. Então, se você conseguir tempo, resultado e dá prazer, a atividade é importante. Quando você não tem tempo, o resultado pode vir ou não, e não dá prazer, ele causa estresse, ele passa a ser importante, ele passa a ser urgente. Só que a cultura do Brasil é uma cultura da urgência. Isso. A gente passa por alguém, como é que você está? Tô correndo, tô estressado, tô correndo. É chique ser estressado, é chique estar atrasado, né? É chique ter compromisso. É chique ter compromisso, né? Então a gente tem que trabalhar com o quê? O tempo livre não é tempo desocupado. Você pode deixar dentro da sua agenda semanal 2 horas livres para você trabalhar o que vem a ser urgente. E esse urgente, né, vai ser dissolvido naqueles dias. Se você vai viajar, saia com 24 horas antes. O ideal, né, pela Organização Mundial de Saúde, para não ter estresse, é planejar com 48 horas. Acho que para a gente aqui essa cultura vai demorar um pouco. Mas pelo menos com 24 já ajuda bastante. Uma outra coisa importante, né, respondendo àquela participação, né, também, mas o Jonas quer complementar essa fala, pode ficar à vontade, Olha, Jonas. para você ver, para eu vir aqui para o programa, reservei 1h10 que eu sei que levo, em média, 40 minutos. No trânsito. Mas a mobilidade impede. Exato. Hoje, né, o trânsito. E é isso, olha, com toda a previsão, aí vem o imprevisto, né? E aí foi me dando aquela ansiedade que eu, há muito tempo, não gosto de vivenciar isso. E eu digo, poxa, eu vou falar sobre a administração do tempo e vou chegar atrasado, né? E não foi por falta de planejamento e nem então. Agora, são os imprevistos. Circunstancial. Então, hoje, a gente que mora em cidade grande tem que fazer uma previsão maior. Exato. Então, se é 40 minutos, botei 1 hora, mais alguma coisa, e não deu, eu tenho que crescer mais essa, vamos dizer assim, esse backupzinho aí para que eu tenha uma oportunidade de cumprir meus compromissos. Agora, evidentemente que algumas coisas não vai dar, está fora do alcance, são atípicos. Né? Aí essa é uma coisa que a tecnologia vem ajudando bastante, não é? Por exemplo, as pessoas podem falar à distância, agora fazer reuniões à distância, no mundo corporativo há muito isso, há essa, digamos, essa solicitação não, essa necessidade no mundo corporativo, né? Cresce de várias maneiras, tempo, dinheiro, a locomoção, transporte, hospedagem, enfim, várias.
há né? É um avanço importante da tecnologia que tem ajudado também, né, a romper esses limites, essas barreiras com relação à distância. Não é? E voltando àquela pergunta da Marcicleide Campelo, que deve estar lá atenta, né, assistindo o programa, cadê a minha resposta, Felipe? Eu quero minha resposta, Felipe. Está aqui, eu vou só reler aqui o que ela acrescentou, colocou aqui, na verdade. Bom dia, estou participando pela primeira vez e o tema de hoje me caiu muito bem. Sou muito atrapalhada com horários. Não sei o que me acontece. Acordo cedo, anoto tudo o que tenho que fazer durante o dia e não saio como planejei. Qual a orientação, não é, que a Ana Olímpia tem para trazer, né, tem para fazer, ou melhor, né, para a Marcicleide Campelo? Vamos ouvir, né, Marcicleide? Fica atenta. Eu acho, Felipe, que talvez relaxar um pouco. Né? Eu acho que ela deve estar planejando muito. A gente planeja muito, mas tem, como o Jonas falou, deixar aquela 1 hora, aquela 2 horas para os imprevistos. Outra coisa, eu dou uma dica para ela, vê se ela está fazendo tudo aquilo que gosta. Porque geralmente quando a gente está atrelada a uma atividade que não gosta muito, a gente vai deixando para a última hora, para deixando para lá. Então pode ser que aquilo que ela esteja fazendo não seja tão prazeroso como ela quer, ela não esteja gostando tanto. Aí volta a primeira parte aqui, volta, olha para si, né? Vê se é aquilo realmente se ela quer, vamos gerenciar ela. Né? Quando a gente negligencia o tempo, primeira pessoa que corre é a gente. Primeira pessoa que deixa para lá, a gente perde tempo para ir para o salão de beleza, para fazer uma unha, para conversar com o vizinho, para bater um papo na portaria, para conversar, sei lá, se você anda de ônibus com o cobrador do ônibus. Você negligencia logo isso. Então, dá um tempinho para ela, para melhorar essa qualidade de vida dela, que eu acho que ela vai conseguir gerenciar mais o tempo. Olha, deixa eu fazer uma colocação. Dentro dessa consciência, né, do nosso biorritmo, etc., a gente tem que entender o que é o tempo para a gente. Uma concepção. Primeiro, vamos ver. É um recurso que eu não posso substituir por outra coisa. É um recurso que todo mundo tem direito a ele. É verdade. Queira ou não, democraticamente, todo mundo tem direito a ele. Nem mais, nem menos. Tem que também lembrar que existe outra variável tão democrática quanto o tempo, é o que limita o tempo. O que limita o tempo? O que limita o tempo é a morte. É verdade. É o tempo aqui, pelo menos. Né? Então, são duas variáveis que todo mundo tem direito a ela. Uma é o tempo, e a outra que eu tenho um limite nesse tempo. E baseado em outra coisa, que é uma característica, é que o tempo aqui é linear. Se entrar no método da teoria da relatividade, então ele não dá para voltar. Se eu não usei bem, não volta mais. Perdi meu tempo. Perdi o tempo. Então, são essas características que eu tenho que estar consciente, quer dizer, eu tenho direito, tem limitação, e se eu não usar bem, perdi. Então, a partir disso, a gente começa a fazer os outros trabalhos, para dar importância à minha vida. Exato, exato. Por isso que é importante fazer esse planejamento de prioridades, né? Com certeza. Prioridades para a sua vida, né? Quando você esquematiza tudo isso. É até bom, uma coisa que eu tenho observado que as pessoas têm negligenciado, por exemplo, o uso da agenda. Há poucas pessoas que ainda utilizam a agenda. A agenda é importante, anotar um caderninho, enfim, no celular. Né? Há aplicativos que você pode colocar lá informações sobre o seu dia, né? Atividades que você precisa cumprir. Me parece que até no mundo corporativo as pessoas têm deixado meio que de lado, têm tentado lembrar. Algumas não, algumas têm colocado, anotado, não, olha, né? Veja, agendado. A agenda é um instrumento importantíssimo, também, né? ferramenta Que nos ajuda a conduzir melhor o nosso tempo. Tem sido bastante usado. E hoje, dada a tecnologia, você tem agenda no celular. Aplicativo no celular. Eu mesmo tenho aqui no celular, né, aplicativo para que possa administrar melhor o tempo, não é? Não necessariamente você tem que usar aquela antiga manual, Isso. que também tem sua validade. Claro. Mas hoje você tem no relógio, Isso. você tem no celular, tablet. você tem no tablet, tem no computador, enfim, você tem vários instrumentos que ajudam e apoiam você a administrar e conduzir. Em outras palavras, só não se administra o seu tempo, não administra o seu tempo quem não quer. Né? Ou quem não viu ainda as prioridades para a sua vida, não se planejou. Né? É importante se diga isso. Tem aqui algumas outras participações, eu queria ler. O Santos Silva, participando aqui, ele diz: bom dia para todos. Administrar o tempo tornou-se para mim um grande desafio.
Hoje sou servidor público, faço seminário, maestro um coral na igreja, sou professor de escola dominical e ainda separo tempo para minha família. Será que é muito compromisso? Devo abdicar de alguns deles? Está aqui a participação, né, dos santos. É preciso lidar com tudo isso, né? Ele tem várias atividades durante o dia. Eu acho que ele tá gerenciando aí bem, ele está dividindo bem. Ele está trabalhando o corpo, ele está trabalhando a mente, ele está trabalhando o espírito. Eu acho que no planejamento a gente tem que colocar também a família. Assim, uma vez eu vi um filme que o rapaz agendava almoço com as crianças, levar a sogra ao médico. Eu acho que isso tem que participar também, porque é a sua vida. A gente tem a tendência a gerenciar a vida profissional, né? A anotar, a planejar a vida profissional. A vida pessoal fica quebrada. Exato. Né? O que sobrar é para a vida pessoal. E isso é que transforma o importante e urgente. Porque o importante para o ser humano, na realidade, é a família. Exato. Né? É a vida, é a igreja, é a escola dominical. Então, não é muita atividade. Agora, eu acho que quando se ele pensar em parar alguma coisa, a gente chama stopizar, né? Se ele tiver de parar alguma coisa, ele pare aquilo que ele pode recuperar. Exato. Eu acho que o dinheiro ele pode recuperar, né? Um trabalho ele pode recuperar. Agora, o tempo que ele perde, o tempo da vida dele, o tempo com a família, a idade dos filhos, o crescimento, ele não recupera, não. A gente vê muitos pais se queixando, por exemplo, nossa, o tempo passou, meu filho já cresceu, minha filha já cresceu. Não deu tempo para acompanhá-los. Né? Esse não volta. É aquela questão que o Jonas estava tocando aqui muito bem, a questão do linear. Né? Então, o tempo que você levou daqui para o tempo inicial, para o tempo final, metade do tempo aí, o tempo médio, né? Você vê aí que já se foi. Você não tem como voltar. Né? Olha, e em cima daquelas características que já foram salientadas, uma coisa que eu tenho que observar. Se eu vivo muito do passado, me cria depressão. Exato. Porque você olha para trás e diz, eu devia ter feito isso. Como eu era feliz e não sabia, e por aí vai. Exato. Também quando eu começo a projetar só no futuro, me dá uma ansiedade. Aquela vontade. E aí é um perigo, né? É um perigo. A gente tem a presença aqui da Ana, né, a doutora Ana Olímpia, e ela vai poder trazer esse ponto que é uma coisa crucial que o Jonas tocou aqui, que é essa questão da ansiedade. Lidar com a ansiedade não é fácil, principalmente num tempo como o nosso, em que a sociedade, há uma série de exigências que a sociedade coloca sobre os nossos ombros. Então, quando há essa ansiedade extrema, pode trazer outras consequências, as doenças psicossomáticas, doutora Ana. Explique para a gente sobre essa questão. Olha, hoje em dia, o estudo está sendo em cima disso. Felipe, a quantidade de pessoas somatizando a ansiedade, somatizando o estresse, está uma coisa absurda. Então, você tem várias doenças, são gastrites, são refluxo, labirinto, fibromialgia, enxaqueca, diminuição da capacidade auditiva, você deixa de ouvir, porque você precisa desligar de alguma maneira. Então, a ansiedade. Então, o que é que eu falo? O ansioso, ele vai ser sempre ansioso. Então, ele tem que lançar mão de ferramentas que possam controlar a ansiedade. Então, eu indico assim, não ter aquele preconceito em procurar ajuda. Né? Se tiver um nível inicial, procure uma terapia, procure um terapeuta. Se já tiver num nível mais físico, procure um psiquiatra. Ele vai lhe tratar. As pessoas têm uma cultura de achar que psiquiatra, né, só é porque vai para o psiquiatra porque está ficando louco, porque está perdendo a razão. Não é isso. Assim. A gente vai ao ortopedista porque o pé quebra, né, vai ao gastro porque o estômago está doendo. Então, vá ao psiquiatra que ele trabalha assim. Há psiquiatras que nem todo psiquiatra receita medicamento, né? Ele trabalha com planejamento de vida também. Olha, exatamente em cima disso é que eu acho que como eu não posso ficar só olhando para o passado e para o futuro, e a grande garantia é o presente. Porque amanhã a gente não sabe. Amanhã não sabe. Amanhã é imprevisível. Amanhã eu posso não estar aqui. Isso, Felipe. E complementando, eu digo o seguinte, aí você tem que dar qualidade de vida. A esse momento que é verdade, é o presente. Agora, eu tenho que dar uma olhada que hoje eu tenho uma expectativa de vida maior. E o que fazer com ela? A gente pensa que, no fundo, tem pouco tempo, mas nós não temos mais tempo. Agora, esse mais tempo, o prolongar da vida, da expectativa de vida, é que eu tenho que buscar a qualidade no presente. Aí é que eu tenho que tomar consciência, desde que eu falei das características, e até o futuro, mas não com ansiedade,
Rapaz, eu vou ter mais 15. Por exemplo, eu estou aos 62 anos, fazendo 63. Como é que está meu físico? Como é que está a minha resistência? Como é que eu estou olhando, eu posso fazer as coisas, as atividades? Meu pai morreu com essa idade. Para a época era aceitável. Mas hoje, você está tão moço, com 62 anos, então as coisas estão mudando. Então eu tenho que tomar consciência disso. Cabe essa reflexão, né, que todos nós devemos fazer, principalmente com relação ao tempo de hoje, a esse momento importante. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar melhor aqui sobre essa questão da administração do tempo. Você observou, não é, que esse tempo, aliás, esse tema demanda muitas questões e tem que ter tempo para a gente falar sobre ele, né, sobre ele. Daqui a pouquinho a gente volta, você aproveita, participa da nossa enquete, onde estamos perguntando se você sabe gerenciar bem o seu tempo. Você pode responder sim ou não, ligar para a gente pelo 3424-1977, é a nossa linha interativa, e daqui a pouco a gente volta. Pois bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia, e você bem sabe, né, que neste bloco há um quadro especial para você que está planejando o seu novo emprego ou talvez, né, está em busca, né, de um trabalho, de uma colocação no mercado de trabalho. Vamos ao nosso quadro Há Vagas. Vamos conferir na tela as principais ofertas da Agência do Trabalho. Vamos conferir. Há uma vaga para geólogo e os principais requisitos é ter ensino superior completo e experiência de 6 meses. O salário para esta vaga não foi informado. Também há 2 vagas para costureira. Os principais requisitos: ter ensino fundamental completo e experiência de 6 meses. O salário é de R$ 880. Também há uma vaga agora para as pessoas que residem no Cabo de Santo Agostinho. A vaga é para desenhista industrial gráfico e os principais requisitos é ter ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário não foi informado. Bom, estas são algumas ofertas, né? Ofertas da Agência do Trabalho, e você pode ligar para a Central de Vagas da Agência do Trabalho do Recife pelo seguinte número, anote aí, 0 operadora 81 3198-4700, 3198-4700, como também o 3198-4721. Bom, agora sim a gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso debate, e todos nós recebemos, né, todos nós temos 24 horas durante o dia, não é? Um tempo que é distribuído para todos. Agora, o segredo, de fato, segundo especialistas, é que cada um faz com esse tempo que tem, né, o que bem quer, né? Se administra bem esse tempo, se não. Então é importante você estar atento aí, como será que você tem aproveitado esse presente, esse tempo tão importante, né, que é nos dado, né? No que você pensa a maior parte desse tempo, independentemente de onde você esteja ou do que esteja fazendo. É importante ter essa reflexão, e vamos continuar aqui a nossa conversa. Inclusive temos a participação de algumas pessoas, tanto pela internet, né, pelas redes sociais, como também pessoas que estão ligando para a gente. É o exemplo aqui do Cláudio, o Cláudio Ferreira, lá de Jaboatão, nos acompanhando aqui na Rede Brasil. Ele vem com a seguinte pergunta: vocês podem dar dicas para pessoas que têm o hábito de voar? Ele colocou a expressão aqui, procrastinar, principalmente na internet. Como lidar com isso, doutora Ana? É difícil, consciência, hein? Né? O procrastinar é empurrar com a barriga. Exato. Né? É o famoso... deixar para amanhã. Deixar para amanhã. É o deixar para amanhã. Então, é a tua escolha. É a tua escolha. O tempo é teu. Né? É a tua escolha. Agora, se ele mesmo está notando que está procrastinando, então ele já está tendo algum tipo de ansiedade. Então, é controlar, administrar e ver o que é importante para ele. Listar as prioridades, listar a qualidade de vida que ele quer ter,
né? Se ele quer ser conhecido como um procrastinador, ou quer ser conhecido por um indivíduo proativo, ele pode voar na internet, mas ele deixa um tempo durante o dia e bote procrastinar. E pode até dizer, dá o direito de dizer, vou procrastinar. Tira os 10 minutos do cafezinho para procrastinar, né? Não fume os 10 minutos do cigarro, vai procrastinar, né? Então, troca aquilo ali e gerenciar, dividir o tempo. O que não pode acontecer é o famoso retrabalho, né? Retrabalho é prejudicial aí na empresa, né? Na sua função, enfim, é importante ter todo o cuidado, tá bom, Cláudio? E também temos aqui a participação da Lúcia Xavier, participando aqui pelas redes sociais. Ela diz o seguinte: parabéns pela temática, eu procuro planejar o meu tempo para não perder tempo. Tá aqui a expressão da Lúcia Xavier também. Ao Fernando Abdias, né? A Fernanda Abdias também participando, está lá participando de Goiás. Muito obrigado pela interação de todos lá também em Goiás, na Bahia também, aqui em Pernambuco. Muito obrigado pela audiência também, né? Continue divulgando aí, né, o programa Assunto do Dia pela internet, né, e pela Parabólica, já que você também dispõe nas nossas redes sociais, né, das informações, né, que você pode acessar aí pela Parabólica, pela internet, né? Você tem as informações também no portal da Rede Brasil, através do www.rbc1.com.br, tem todas as dicas e informações técnicas de você poder sintonizar a antena parabólica e você está acompanhando a programação da emissora. Agora, há exemplos tais como, Jonas, tem uma pessoa que eu conversei em uma outra oportunidade, de uma determinada empresa, que diz o seguinte: Felipe, eu tenho um problema, eu vivo num dilema. Qual o dilema? Aí ele disse: olha, veja bem, eu estou entre as chefias e preciso executar algumas atividades. Eu dependo do chefe A, dependo do chefe B e dependo do chefe C. Cada uma dessas sendo representada por um setor importante dentro de uma empresa. E é como uma engrenagem, né? Cada peça é importante. Se uma peça vier a falhar, vai comprometer toda a atividade, o funcionamento, né, do geral, né? Então, como lidar com a situação? Eu fico ansioso e não sei lidar com a situação. Quero resolver, às vezes, eu mesmo quero resolver, mas não consigo. Então, quer dizer, nessas situações, qual a orientação, Jonas, que as pessoas que vivem nessa situação podem seguir? Olha, ou devem seguir, né? Você tem que ter um diálogo com as pessoas envolvidas num processo de atividades. Tem atividade A, B, C, D, bom. E você é responsável por uma delas, mas depende das demais. Então, o que eu devo fazer? Me reunir com as pessoas que estão envolvidas no processo, né, e criar um denominador comum onde a gente possa fluir, né, todas as atividades. Isso é feito, inclusive, até como um contrato, né? Eu tenho tantos dias para te entregar e eu tenho mais tantos dias para receber, enfim. Então, a gente cria esses denominadores para que sejam cumpridos. Uma vez não cumprido, uma oportunidade ou outra, ou uma adversidade ou outra, então você procurar um ajuste, né? E a fim de que sempre obedeça um processo. E esse processo tem um tempo, você pode e deve medir esse tempo. Então, são formas. Agora, uma coisa que eu não posso entrar é: a culpa é sua. Não, a culpa é sua. Aí não adianta, principalmente se lá na ponta eu tenho um usuário que está querendo um resultado. Não interessa. Busque ou indique um bode expiatório ou não. Pois é. Quer o resultado. Isso. Então, uma forma é essa. É eu juntar com as pessoas e encontrar maneiras, né, de alcançar. É o que a gente chama de ser eficiente, ganhar tempo e dinheiro. Lembrando que tempo também é dinheiro. Então, é isso que eu tenho que buscar. Eu ainda não estou entrando no método da eficácia, que seria o resultado. Eu estou olhando só a forma de fazer, a parte operacional. E isso eu devo, principalmente nas empresas, encontrar. Agora eu vou fazer uma provocação indireta nesse processo. Pois não. A gente vai sair, normalmente na família. Quem é que mais atrasa, o homem ou a mulher?
Geralmente, me perdoem as mulheres que estão nos acompanhando agora, mas geralmente as mulheres, mas também há muitos homens que atrasam muito também, né? Isso, porque jogar a culpa é fácil. É verdade. É aí quando você entra no processo de encontrar um denominador familiar. Sim. Olha, marcamos para sair às 6 horas, para um casamento, para uma missa, enfim. Então, eu tenho que, olha, meia hora antes, olha, estão saindo, olha, já estou pronto. Então, você cria mecanismo que ajuda esse processo. Trabalhar, não é só o trabalho, não, é dentro de casa também. Ou então a pessoa que se atrasa, se conscientizar que é atrasado e começar a se arrumar meia hora mais cedo, né? Porque também é uma política de achar muito bonitinho o atraso, né? Exato. Eu acho que a pontualidade é uma gentileza que você pode estar oferecendo a todo mundo. Né? Porque o fato de você atrasar cria no outro ansiedade, né? Você tem responsabilidade pelo relacionamento. Você pode entrar num ambiente, um ambiente mais leve, se todos executarem as suas tarefas a tempo e a contento. Então, geralmente, quando um falha, a falha vem em cascata. É verdade. Então, é verdade. a gentileza, a pontualidade é uma gentileza que não custa nada. Né? Agora, claro, pode acontecer um imprevisto, mas aí é um ponto fora da curva, são imprevistos. Né? Mas eu acho que a pontualidade é uma gentileza. Seria ótimo se tivéssemos a pontualidade britânica. Aquele horário mesmo, tem que ser aquele horário. Cultural. 7 horas, é 7 horas em cultural. ponto, né? É cultural. Felipe, até fomentando essa conversa, eu digo assim, quando alguém chega atrasado, diz assim, desculpe pelos 15 minutos. Mas não é 15 minutos. Não é 15 minutos. É 15 seu, mais 15 da outra pessoa. Então são mais, às vezes chegam horas. Então você está faltando com respeito. A gentileza. Isso não é só no trabalho, não, pessoal. Lembre-se, na família, na comunidade. Nos relacionamentos pessoais, às vezes até no namoro, no noivado, né? É importante aí que você tenha o cuidado, né? Então, é uma forma de encontrar denominadores e, claro, a autodisciplina aí vai prevalecer. E por falar em tempo, nosso tempo está esgotado aqui no programa Assunto do Dia. Já temos a resposta da nossa enquete, nós perguntamos, melhor dizendo, você sabe gerenciar bem o seu tempo, sim ou não? 60% das pessoas que ligaram disseram que sim, estão sabendo direcionar bem, gerenciar bem o seu tempo. E 40% responderam que não. Tá aí a resposta da nossa enquete de hoje aqui do Assunto do Dia. Nós queremos agradecer aqui a presença do Jonas Dias, que é consultor do Sebrae. Foi um papo, uma conversa muito interessante e agradecemos aí a participação. Olha, eu é quem agradeço e só quero salientar, pessoal, aproveite da melhor forma o seu tempo, dando importância a ele. Muito bem, esse recado foi muito importante. E a doutora Olímpia, Ana Olímpia, também foi um prazer recebê-la. Ela que é psicóloga clínica, psicóloga organizacional, e é sempre bom também estar aqui contando com a sua presença. Eu que agradeço sempre, é muito bom. O programa, sempre acredito, é muito bom. E faço minhas palavras do Jonas, né? Aproveitem o tempo, comece a se gerenciar desde pequenininho, já gerenciando a criança, o tempinho, que ele vai crescer com muito mais naturalidade com essa função. Com certeza. Só encerrando aqui o programa, é uma frase, ou melhor, um versículo que eu queria usar aqui do livro de Eclesiastes, que você vê, há séculos atrás, alguém já escreveu dizendo o seguinte, que há um tempo para tudo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Lá na Bíblia você encontra este livro e vai trazer essa referência com relação ao tempo. Um tema importante e empolgante. Agradecemos a você pela audiência, lembrando que temos um novo encontro marcado amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração e até lá!